Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala pessoal, tudo bem? Segunda-feira, GP às 10. Disseram que ele não vinha. Olha ele aí, disseram que ele não vinha, desejaram que eu não viesse, mas eu estou de volta. Pois é, 2 semanas depois daquele GP às 10 polêmico sobre Petrobras e McLaren, uma pena que muita gente não tem entendido qual foi a intenção daquele recado, e vocês viram, por ironia do destino, o que aconteceu com a McLaren e com Carlos Sainz no GP do Brasil, né? Nada como um dia depois do outro, nada como uma semana depois da outra, nada como 2 semanas depois da outra, e o meu assunto, sem polêmica alguma, é o Endurance. E por que seria o Endurance? Porque a Peugeot anunciou na última semana a sua volta ao Campeonato Mundial. Na verdade, ela não volta ao Campeonato Mundial, ela estreia no Campeonato Mundial de Endurance em 2022, programa na classe dos hipercarros, a classe que substitui a LMP1. E finalmente, né, porque a Peugeot ensaiou várias vezes voltar à competição, e nesse vídeo eu vou explicar o que aconteceu. Começando lá por 2011. 2011 a Peugeot estava no Intercontinental Le Mans Cup, que era um embrião do FIA WEC, que nós conhecemos hoje, né, que foi introduzido a partir de 2012, foi anunciado o WEC nas 24 horas de Le Mans de 2011, e a Peugeot era a rival da Audi, que por sua vez detinham a tecnologia dos motores turbodiesel, cada uma aperfeiçoando muito mais do que a outra o seu protótipo, propostas diferentes, um era V6, o outro era V8, e a Peugeot estava em ligeira vantagem contra a Audi. Ela tinha uma base de protótipo que ela desenvolveu desde 2007, que foi o 908 HDI FAP, com muito sucesso. E a Audi migrava dos protótipos Spider para os Coupé, então demandou um pouco de adaptação. Ok, a Audi venceu as 24 horas de Le Mans, porque foi um desastre completo para a Peugeot. Todos os carros da marca Le Mans quebraram, ainda houve um grave acidente com o Alan McNish, ainda houve um grave acidente com o Mike Rockenfeller. O único P1 diesel que sobreviveu foi o Audi, que ganhou, e ia quebrar, ou ia ter o pneu furado, ou tinha o pneu furado, mas ia quebrar. Se a corrida tivesse mais 5 minutos, esse carro quebrava e não haveria protótipo oficial ganhando as 24 horas de Le Mans de 2011. Muito bem, para encurtar a história, a Peugeot ganhou o Intercontinental Le Mans Cup e se preparava para entrar no WEC de 2012. Já tinha pelo menos alguns pilotos confirmados, entre eles o Lucas de Graça, o Jean Calvernet, que era piloto francês, jovem piloto francês que dava seus passos primeiros em categorias que não Fórmula 1, porque ele não teve oportunidade, nenhum piloto francês estava na crista da onda na época, e havia um teste em Sebring, na Flórida. Era um teste preparatório já visando exatamente a primeira corrida do campeonato, que seria as 12 horas de Sebring, em conjunto com o American Le Mans Series. Pois é, aí veio a ordem da França. Messieurs, comment allez-vous? Cancelez les tests. Cancelaram os testes. Acabou o desenvolvimento do carro. E por quê? Porque a Peugeot, aliás, o grupo PSA, que era Peugeot Citroën e continua sendo até hoje, não passava por uma saúde financeira das melhores. O grupo não vendia, se ressentia de uma crise muito grande, estava muito mal no mercado de venda de carros novos, e isso acabou demandando um corte, onde havia um gasto muito grande, e vira e mexe, as montadoras elas acabam cortando programas de automobilismo. É impressionante a vocação que as montadoras têm para entrar no automobilismo e depois cancelar os seus programas. A Peugeot não foi a primeira e nem foi a última que fez isso, porque depois a gente soube que a Volkswagen estava envolvida no famoso escândalo do Dieselgate. A Volkswagen, ela se viu também com um prejuízo monstruoso e coube a ela também cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz no board de qualquer montadora é acabar com o programa de motorsport. Aí foram limados num espaço de 2 ou 3 anos, não me lembro bem o período, mas acabaram o programa do WEC da Audi, acabou o programa do WRC da Volkswagen, que era um programa vitoriosíssimo, aliás a Audi também era, e depois acabaria o programa da Porsche, que mesmo sendo uma rival da Audi, é do mesmo grupo. Ela pertence, assim como a Lamborghini, como tantas outras marcas, ao Volkswagen Auto Group. A Bentley também é do VAG. Enfim, houve um desmanche da divisão Panzer no World Endurance Championship. E a Peugeot, ela começou a sua reconstrução. Aos poucos, o grupo PSA foi respirando ares mais saudáveis e entrou como CEO da marca um português chamado Carlos Tavares. O Carlos Tavares é um cara do automobilismo. Ele foi de rally,
foi de carros históricos, foi de provas de subida de montanha. Então, começou a haver um canto de sereia do Automobile Club de l'Ouest, presidido por franceses, gerido por franceses. O Campeonato Mundial é gerido por franceses, a gente sabe disso. O CEO é o Jean Nouveau, que é francês, e o presidente do ACO é o Pierre Fillon. E a FIA também é uma entidade sediada em Paris, e o presidente é um francês, o Jean Todt. Muito bem, então tentou-se fazer de todas as formas regulamentos que atraíssem a Peugeot. Uma primeira proposta que não vingou, antes dessa dos hipercarros e também dessa reviravolta, que o EC deu uma revigorada. Ok, não havia concorrência contra a Toyota, mas pelo menos havia os LMP1 não oficiais, o que desde 2013 a gente não via praticamente ninguém. A única exceção foi a Rebellion, mas a Rebellion desistiu do jogo em 2017. Vocês se lembram bem. A AP1 só tinha a Toyota, a Porsche e a Baikonur, depois que a Audi saiu. Então em 2018 precisou-se criar um fato novo. Mas antes da vinda dos P1 não oficiais, com Ginetta, com a SMP Racing, com a própria Rebellion voltando, com a Baikonur e com a Dragon Speed, aconteceu o seguinte: foi proposto um regulamento plug-in. O que seria o regulamento plug-in? Você que está aí em casa pergunta. Seria a obrigatoriedade de cada carro inscrito sob essa plataforma, ou seja, os carros híbridos, Toyota e pretensamente a Peugeot, completarem após cada reabastecimento, cada pit stop, qualquer um que fosse, uma volta inteira só movidos pelo motor híbrido, só movidos pelo motor elétrico. Ou seja, perderiam em torno de uns 400 HP de potência, 500 HP de potência, porque esses motores compactos, por exemplo, o da Toyota debita em torno de 500 cavalos, o 2.4 turbo, 500 HP. O da Porsche também era isso, mas com o sistema de bateria íon lítio, a potência dobrava. Mesma coisa com o Toyota. Em Le Mans, a potência desses LMP1 pode chegar a 1000 HP, congregando os dois sistemas. Então a ideia era fazer com que o carro completasse uma volta inteira pelo circuito de 13 km de extensão, que é Le Mans, com o motor elétrico. Era uma ideia brilhante, porque provava a eficiência dos sistemas híbridos, provava a eficiência dos sistemas elétricos. A Fórmula E também está provando isso, claro, com um nível de potência menor, mas implicava um custo muito alto. E o Carlos Tavares falou: olha, nesses termos que vocês colocam esse regulamento técnico, nós não vamos entrar. E a Peugeot, ela deu um tiro no peito do Automobile Club de l'Ouest das 24 Horas de Le Mans, sabendo que a Peugeot, lá pelos anos 90, ela conseguiu 2 vitórias, 93 e 94, acho, 92 e 93, não lembro mais bem os anos mais, mas ela ali no fim do grupo C, ela tinha ganho corridas lá e depois ganharia nos anos 2000 com o 908, mas aí já é outra história. Muito bem, e veio o regulamento dos hipercarros. Polêmico, criou-se uma discussão sobre a validade dessa plataforma, gente da IMSA não entendeu, o Wayne Taylor não gostou, falei disso em algum outro vídeo do GPS 10, se vocês quiserem buscar minha sequência de vídeos do GPS 10, lá para junho, julho, eu comentei sobre isso aqui. Então, ficou-se o dito pelo não dito e, por enquanto, quando a gente teve o anúncio oficial, só falaram de Toyota e Aston Martin. E nem a Aston Martin é muita certeza não, porque a companhia britânica também não vive um bom momento financeiro. Então, isto posto, com na calha o projeto da Toyota que já está em andamento. A Aston Martin nessa incógnita. A Glickenhaus parece que vai ter um carro, e pelo menos a Baikonur. Aí a Peugeot se animou. Porque em comparação ao regulamento do plug-in, você parte de uma base de um carro silhuete, um carro seu, de fabricação de rua, um esportivo, um carro conceito, e você faz um protótipo para competição. Demanda um menor custo. Você pode trabalhar ou não com o sistema híbrido. E você pode fazer um projeto a médio e longo prazo. E a Peugeot, baseada nessa questão do projeto a médio e longo prazo, ela começou a formatar a sua volta, e de surpresa, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer, Carlos Tavares e o seu board anunciam que a Peugeot está de volta. Lógico que alguma coisa vai ser sacrificada no orçamento da PSA, que inclusive está bem no mercado, e uma prova da recuperação da PSA foi a compra de Vauxhall e Opel da General Motors. Ela comprou essas duas marcas da GM, ela hoje é a dona da Opel e da Vauxhall, e pode ser fundida com o grupo Fiat Chrysler, formar uma mega companhia automobilística com a Fiat, com a Chrysler, que tem Ferrari, que tem Alfa Romeo, que tem os carros da Chrysler, tem a Dodge, Jeep, e aí poder ter Peugeot e Citroën juntas. Olha que coisa, hein? E aí, como eles não dão ponto sem nó, eles estão planejando a volta para 2022, terminando nas 24 Horas de Le Mans de 23. Por quê? Porque vai ser a Le Mans de centenário. A primeira Le Mans foi em 1923. Claro, não houve 100 corridas até lá, mas os 100 anos
da primeira 24 horas de Le Mans serão comemorados em 2023. Olha como os franceses não dão ponto sem nó. Carlos Tavares, guardem esse nome. Esse cara pode ter ajudado a categoria dos hipercarros, pode ter ajudado o WEC a ter uma sobrevida, porque muita gente duvidava que o regulamento dos hipercarros fosse dar certo. Quando você tem uma montadora comprometida, como a Peugeot, que ok, vai acabar com o programa de rally, exatamente o que eu falava, vai sacrificar um que é o WRC, justo, entendo, compreendo, e vai investir no seu programa de World Endurance Championship, e já tem piloto interessado em participar dele, hein? Jean-Henrique Verne e Antônio Félix da Costa, como contratados que são da Techita, que tem ligação com a DS Automobiles, que é do grupo PSA, eles já pleiteiam participar desse projeto e certamente, pela expertise, pela experiência, pela ligação com o grupo Peugeot, estarão. Disseram que ele não vinha, olha ele aqui. Pois é. Muito bem, e eu fecho esse vídeo falando do Tuca Rocha. Tuca Rocha, querido piloto por todos nós, que teve uma passagem para Stock Car, que venceu lá fora contra todas as dificuldades financeiras, ganhou corrida na Fórmula 3000, ganhou pela Minardi, grande garoto, tricampeão brasileiro de kart, fera, gente boníssima, um sorriso aberto. Que tristeza. Que tristeza. Só resta lamentar, só resta pedir que Deus o receba da melhor forma. Uma alma tão boa, um coração tão bom, uma pessoa fora de série, ir embora desse jeito. Mas é da vida. É da vida. Os bons se vão. E a gente aqui, tendo que cumprir o nosso karma, a nossa expiação, nesse país que é de expiação para quem acredita nisso, quem não quiser que não acredite. Mas estamos num país de expiação, nós estamos aqui para melhorar. É pena que tem gente que não entenda, que precisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos evoluir como pessoas, precisamos evoluir nossos pensamentos, nossas ideias, parar de seguir certas diretrizes que não levam a nada. Pensar fora da casinha é bom, mas a gente tem que agir com um pouco mais de racionalidade, tem que pensar um pouco mais na vida. Ela tá tão difícil e as pessoas ficam complicando tudo. Eu vi cada coisa naquela semana retrasada que, sinceramente, me deixou, sabe, completamente descrente sobre a inteligência do ser humano. Completamente descrente sobre no que o ser humano, no que o brasileiro se transformou, acreditando em mentiras, acreditando em falácias, acreditando em coisas inacreditáveis, tornando esse país uma polarização absurda, ridícula, mas que não vem ao caso mais. Passou, passou. Um beijo, Tuca. Onde você estiver, receba o nosso carinho, a nossa admiração. Eu volto daqui a 2 semanas com mais um no GPS 10. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado.